Tristeza, baixa autoestima e pessimismo são alguns dos sintomas da depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Este é o nosso assunto de hoje no quadro de saúde. Então, roda a vinheta. Com a gente, a professora do curso de Psicologia da UBRA, Fernanda Pascotto de Souza. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente vai colocar os nossos telespectadores na conversa. Se você quer fazer uma pergunta ou até mesmo manifestar alguma situação, a gente está liberando então o WhatsApp, 99588-2374, 99588-2374. Bom, professora, a pesquisa da OMS aponta que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com depressão. Um aumento de 18% em 10 anos. De fato, essa doença pode trazer riscos sérios à saúde da população? Sim, com certeza. A depressão é uma das doenças que hoje em dia a gente chama doença do século, né? Que até calcula-se alguns estudos que até o ano de 2020 vai ser a segunda causa de incapacitação. É um transtorno, é um problema muito sério e que as pessoas têm que ter bastante atenção aos sintomas da depressão. Sim. Diferenciando sempre de tristeza. Por exemplo, tem algumas situações que é normal, que é esperado que as pessoas fiquem tristes. Sim. Por exemplo, alguma notícia desagradável, um problema no emprego, uma separação, algum problema com o filho na escola, perda de do ente querido. Então, é normal, mas o esperado é que a pessoa fique triste por alguns meses, mas que depois consiga voltar à sua rotina normal. Sim. E a depressão não, a depressão ela já tem a pessoa fica com humor deprimido na maior parte dos dias, praticamente todos os dias, onde ela começa a ter muito alteração na rotina dela, no dia a dia. Tendo dificuldade para dormir, ou às vezes também dormindo demais, mais do que o esperado, sem prazer pelas coisas que antes causavam prazer, né? Também pode ter alteração no apetite, né? Ou também um aumento do apetite. Sim. E são essas características também, um cansaço muito grande, uma perda de energia, né? É bem comum esses sintomas que a gente sempre pede para as pessoas ficarem atentos quando algum familiar começar a apresentar sintomas semelhantes a esses. Agora, professora, antes da gente entrar no caso do Brasil especificamente, tentar entender esse panorama que a gente está vivendo hoje, ainda sobre a depressão e os sintomas, né? Tu disseste antes que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com a tristeza e também para não diminuir ou, de certa forma, a pessoa chegar e dizer, olha, tu tá de frescura, deixa de ser bobo, né? Ou então, qualquer tristeza não ser medicalizada de qualquer forma, né? Então, a gente tem esses dois extremos. O que é mais comum? As pessoas acharem que é bobagem ou hoje as pessoas, porque muita gente diz, agora está todo mundo deprimido no mundo, e achar que isso, né, pode ser algo que a gente vai ter que se medicar imediatamente, às vezes sem a consulta de um profissional. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem exatamente isso que tu está falando, assim, das pessoas às vezes desvalorizarem o sentimento do outro. E isso é muito complicado, porque tu não sabe o que o outro está sentindo, né? Só aquela pessoa mesmo para saber o quanto ela está sofrendo. Então, isso a gente tem que ter bastante atenção para não desvalorizar e tentar, na verdade, observar a pessoa, mas também não adianta, às vezes, as pessoas tentando auxiliar o seu familiar ou o seu amigo, enfim, tentam, não, levanta, tu não quer levantar, tu não quer comer, mas tu tem que comer. Não é frescura, né? É uma doença muito séria, não é, às vezes, que a gente escuta falar, não, mas a pessoa não quer estar assim. A pessoa fica muito mal por estar assim. O desejo dela não é ficar triste, deprimida, sem vontade. Ela gostaria de ser como ela foi antes de estar com a depressão. Então, a gente sempre indica que quando a pessoa observa alguns sintomas, para buscar um profissional e jamais se automedicar, porque tu não sabe o que tu tá, né? Porque às vezes a gente sabe que mas me indicaram, a gente não sabe se para aquela pessoa... de trabalho, isso é muito comum. Mas eu tomei isso aqui e melhorei rápido. A gente sempre pede para não
para tentar, na medida do possível, buscar um profissional. Sim. Né? Ou um psicólogo ou um psiquiatra que vai orientar melhor quanto ao tratamento. Agora, a gente vive, como eu disse, né, um universo hoje, uma sociedade medicalizada, uma Demais. sociedade que toma remédio e que a indústria farmacêutica é muito forte, tem um poder econômico muito forte. Grande. Atua sobre a mídia, nas propagandas, enfim. Né? E aí eu pergunto, só o remédio resolve ou precisa de um acompanhamento? Hoje a gente trabalha muito com a questão da depressão e como diversos outros transtornos com a terapia combinada, né? Porque o remédio, na verdade, ele não vai modificar a rotina da pessoa, né? Sim. E a terapia não, a terapia vai fazer com que o paciente mude hábitos, né? E onde ele também possa conversar. Porque é diferente tu conversar com um profissional do que tu conversar com alguém que tu conhece. Sem dúvida. Né? Bem diferente. Então, o psicólogo, ele vai conseguir te orientar, porque a terapia vai ser provavelmente semanal ou dependendo da abordagem teórica, enfim, 2 vezes por semana, mas ele vai ter um tempo disponível para poder te auxiliar e tentar melhorar a rotina, tentar modificar hábitos, pensando junto contigo. Né? Monitorando sempre o que a gente cuida bastante, a questão da emoção. Né? O quão triste aquela pessoa está, ou quão ansiosa ela está, quanto deprimida ela está. Sempre a gente também tenta buscar, na medida que possível, na terapia, auxílio de algum familiar, né? Para explicar como é que funciona a depressão, que a depressão é uma doença séria, é uma doença grave, que também para o familiar às vezes fica pesado, fica, né? Sim. Ele também é desgastante também. Então a gente sempre tenta aproximar tanto a família do paciente. E junto, na medida do possível, de um médico, de um psiquiatra, para fazer a terapia combinada, que hoje em dia para depressão é o mais indicado, onde tu trabalha junto a medicação e a psicoterapia. Antes da gente entrar no caso do Brasil, mais um detalhe, né? Existem diferentes tipos de depressão, a gente falou dos sintomas, né? Podem ser gerais esses sintomas, existem diferentes tipos, graus, níveis? Existem diferentes níveis de depressão e também diferentes tipos de depressão, né? Existe uma depressão maior, que aí é mais profunda. Também hoje mudou agora há pouco o manual diagnóstico dos transtornos mentais, né? Que nós trabalhamos com DSM-4, agora nós estamos trabalhando com DSM-5. E outra questão que foi introduzida nesse novo manual é a questão do transtorno disfórico pré-menstrual, que antes era muito comum das mulheres, né, abordarem, que ficam mais tristes, deprimidas, irritadas, né, nesse período de vida. E às vezes, mas no restante do mês ficavam bem. Sim. Então isso também é um tipo de depressão nessa fase, quando a mulher apresenta irritação, fica mais sensível, chorando bastante. Tem um quadro volátil, isso, da depressão? Exatamente, que nesse período, em função da mudança hormonal toda que acontece no corpo da mulher, né? Claro, uma bomba química que está hormonal que está dentro da gente. E os níveis da depressão também tem que ser avaliado. Quanto que está prejudicando na vida da pessoa. Perfeito. Se é leve, se já prejudica de uma maneira moderada, ou se a pessoa já não consegue, daqui a pouco, não trabalha mais, está afastada do trabalho, né, não consegue mais não consegue produzir, né, enfim, nem né? cuidar da sua família, dos seus filhos, enfim. Bom, vamos para a tela, para o telespectador, a participação do Fábio de Gravataí. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Eu li que o intestino produz 80% da serotonina no nosso corpo. É possível que a má alimentação cause ou ajude num quadro depressivo? Excelente a pergunta do Fábio. Fábio, né? Isto. Excelente a pergunta do Fábio. Aí a gente já entra um pouquinho na questão das causas da depressão. A gente nenhum estudo comprova qual é a causa, uma causa única. A gente sabe que a depressão é multifatorial. Ou seja, tem várias causas, que uma é a genética, uma é a questão dos neurotransmissores, que é a serotonina, como o Fábio está colocando. Também questão de hábito de vida, então a gente não pode dizer que a má alimentação causa depressão. Mas claro que a pessoa cuidando da sua alimentação vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Bom, agora eu quero tentar entender, porque a gente tem uma representação e uma imagem do Brasil de um país de festa, carnaval, o povo brasileiro sempre se intitula um povo alegre e feliz. E aí nós nos deparamos com esse número. O Brasil é líder na América Latina em casos de depressão. Está entre um dos maiores no ranking, digamos assim. Pois é, e por que isso? Tem alguma explicação? Sei que é difícil a gente entender a causa, né? A gente tenta verificar os estudos e fazer pesquisas e não tem uma resposta. O que a gente vê é que hoje em dia a gente vive numa correria muito grande, né? E é trânsito, a gente fica às vezes presa no trânsito 1 hora,
às vezes tem dupla, tripla jornada de trabalho, né? Não consegue, às vezes, se dedicar da maneira como a gente gostaria de se dedicar para a família, ou para o próprio trabalho, ou para o estudo. Então, isso vai fazendo com que a pessoa fique meio sob pressão, assim. Sim. E acaba que, em algum momento da vida, ela acaba apresentando alguns sintomas. Fico imaginando também a situação do nosso país política e outras coisas que podem nos afetar, que podem influenciar, né? Ambiente externo influenciando o nosso interno. A gente sabe que o ambiente influencia muito, não tem como não influenciar, né? Essa é um indicativo, por exemplo. Tipo fatores psicossociais, fatores ambientais, estresse, pessoas que daqui a pouco estão sobrecarregadas, né? Que tem também a depressão, na verdade, os sintomas da depressão podem fazer parte de diversos outros problemas também. Sim. Os dois maiores problemas relacionados à saúde mental, hoje em dia, é a ansiedade e a depressão, né? Sim. E eles mais ou menos andam juntos, porque a pessoa com depressão também se sente ansiosa. E a pessoa ansiosa também pode ficar triste, deprimida. Bom, vamos fazer o seguinte, o assunto é complexo, a gente só deu um primeiro passo para que essa conversa possa começar aí na sua casa. Então, o importante da nossa conversa inicialmente é não tratar a depressão como uma bobagem, uma simples tristeza e, se for o caso, procurar ajuda para que aí sim possa ser, né, ir para um diagnosticada e assim um tratamento medicamentoso e também com apoio. Isso aí. Obrigado, professora. Muito obrigada, eu que agradeço. Viu? Obrigada. A gente espera que volte a falar sobre esse quadro que nos assusta. Será um prazer. É um assunto difícil, mas é sempre bom a gente tentar esclarecer o melhor possível ao longo do ano. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada.